que é pedagogia? Pedagogia é ciência da educação, né? E é uma perspectiva de ciência que a gente precisa entender que não se configura numa lógica positivista de ciência. Toda vez que a gente pensa em ciência, pensa no cientista no seu laboratório, no experimento que ele produz e numa lógica de resultados quantitativos. E a pedagogia, embora possa se valer desse tipo de dados e de informações para produzir conhecimento, ela está muito mais vinculada a outros dois aspectos que são mais importantes. Então, ela está vinculada, por um lado, à epistemologia, que é a origem, a natureza, a forma como o conhecimento se organiza, por um lado, e, por outro lado, a dinâmica da praxis, que é onde ocorre a interseção entre teoria e prática. Então, primeiro é dizer que pedagogia é uma ciência dessa natureza. Nesse sentido, a pedagogia está preocupada em realizar a praxis educativa, que é justamente a possibilidade que a gente tem de emancipar o homem. E aí, quando eu digo homem, eu estou falando de uma dimensão daquilo que é humano enquanto gênero, né? Não só como espécie, mas enquanto gênero, e emancipar esse humano genérico numa dinâmica de humanização, de apropriação dos bens da cultura, daquilo que nos caracteriza como seres diferentes de qualquer outro ser que existe na face da Terra. Reproduzir, então, em cada indivíduo singular, aquele conjunto de saberes historicamente acumulados pela humanidade. Isso, então, tem a ver de um lado, com a epistemologia. E, de outro lado, com a praxis, porque é justamente na praxis pedagógica que se realiza essa praxis educativa. A praxis pedagógica, então, é aquela que define quais são os melhores instrumentos, quais são as melhores técnicas, as melhores formas para atingir os aspectos epistemológicos da natureza do conhecimento. Então, implica nisso, em escolher quais são os conteúdos que devem ser transmitidos, quais são os saberes, quais são os valores, e, por outro lado, escolher as melhores formas para se atingir esse objetivo, que é aquele objetivo de humanização. É nessa interseção, então, que se configura na praxis pedagógica que se constitui a pedagogia enquanto ciência da educação, porque ela vai de modo sistemático, intencional, organizado, definir tanto esses conteúdos e o que é que realmente vai humanizar o homem, como as formas que a gente deve utilizar, as técnicas, os instrumentos, para que esses conteúdos sejam apreendidos e o ser humano se humanize. Então, é isso que é pedagogia como ciência da educação. Oi, o meu nome é professora Luciane, estou atuando no curso no IFSP Jacareí desde 2021. Comecei, meu primeiro concurso para professora foi em 1993, o mesmo ano que eu ingressei no curso em licenciatura em pedagogia. Naquela época aceitavam professoras que tinham feito ensino médio no magistério,
Então, eu inicio minha carreira dando aula numa turma multisseriada, né, no 3º e no 4º ano. A minha pergunta que as estudantes fizeram era sobre as atuações do pedagogo, então eu vou usar a minha própria experiência para responder essa pergunta, né? Mesmo não tendo atuado em todas as áreas que o pedagogo possa atuar, mas atuei em muitas. Então, de lá para cá, né, além do ensino fundamental 1 e 2, atuei em grande parte na educação infantil, dessa minha trajetória, também em direção da escola, na gestão das escolas, como diretora, coordenadora, supervisão escolar na Secretaria de Educação aqui em Jacareí, até que eu ingressei no Instituto Federal Catarinense. Lá fiquei um tempo, né, atuando no curso de pedagogia, nas disciplinas de didática, pesquisa, currículo e avaliação e educação infantil, que é, né, aí a minha grande trajetória na carreira. E estágio supervisionado. Também esses são os meus focos de pesquisa dentro da formação de professores.